graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos seguindo adiante, seguindo em frente no nosso estudo, nas nossas reflexões fundamentadas na palavra de Deus, com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Quanto a isso, na carta escrita aos Hebreus, no seu capítulo 5, aqui a partir do versículo 11 ao 14, o texto sagrado apresenta a seguinte afirmação: Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Graças a Deus pela sua palavra, que Ele abençoe o nosso meditar nesse ensino, nessa instrução na tarde de hoje. É interessante isso, o que diz aqui o escritor da carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus ela é uma apresentação fantástica da pessoa de Jesus Cristo como o sumo sacerdote instituído por Deus segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que foi colocado acima de todos os poderes, principados e potestades, aquele que nos garante acesso ao trono da graça, aquele que garante que somos ouvidos por Deus, temos livre acesso à presença daquele que ouve e responde às nossas orações. E o escritor dos Hebreus, nesse momento aqui, ele faz uma acusação em relação à igreja, dizendo que a dificuldade dele em transmitir ou apresentar ensinamentos, conhecimentos e doutrinas mais elaboradas decorria do fato de que a igreja havia se acomodado, a igreja havia estagnado, paralisado, a igreja foi tomada pela assídia, lembra que nós falamos lá? Pela preguiça, pela indolência, pelo descaso. Não, o que nós sabemos está bom. O que nos foi transmitido pela palavra de Deus até aqui é suficiente para as nossas vidas. Para que ficar estudando tanto? Para que ficar dedicando tanto tempo a isso? Vamos cada um viver a nossa vida. É suficiente a reunião semanal e as instruções e as orientações. Eu ouvi de alguém certa vez, referindo-se a uma outra pessoa que já havia morrido há muito tempo, mas usou essa outra pessoa para eu não sei se era ofender ou insultar, né? Estava estudando alguma coisa, falou, você está estudando a Bíblia? Eu falei, tô sim. Ah, fulano também era assim, um bobão, só sabia falar da Bíblia. Aí eu fui me inteirar sobre o final da vida da pessoa a quem se referiram como bobão. Viveu os seus últimos anos, os seus últimos dias em profunda paz, em plena comunhão com o Senhor, aguardando a vinda do reino, a vinda do Senhor e completamente, totalmente preparado para encontrar-se com Ele, como acabou ocorrendo. Ao passo que essa pessoa que assim se manifestou, nós acompanhamos também, temos acompanhado e temos visto o sofrimento, o medo, a angústia, o desespero, a aflição diante da proximidade do encontrar-se com o Todo-Poderoso. Então, eu me sinto elogiado, eu quero estar com os bobões em Cristo Jesus, vivendo em paz, vivendo em comunhão, vivendo em fé, vivendo em esperança, podendo expressar em qualquer momento, em qualquer circunstância,
a razão, o motivo da nossa esperança, das nossas convicções, da nossa fé em Cristo Jesus. Mas o, o apóstolo, o escritor, eu não sei qual foi, a ninguém apresenta como bobão. Ele jamais apresenta um cristão como bobão. Ele apresenta a necessidade verdadeira de que aquele que iniciou em Cristo amadureça, cresça, deixe para trás as coisas da criança, porque a estagnação pode resultar numa regressão. Ele está falando aqui à igreja dos Hebreus e dizendo que taxativamente que eles se acomodaram, estavam se comportando como bebezinhos espirituais, né, como quem precisa de leitinho, de mamadeira, de cuidado. Isso daqui é a forma educada de ele referir-se, né, de maneira respeitosa aos irmãos, mas não é só de mamadeira. O mestre, o ensinador aqui, o escritor está dizendo: vocês não têm o direito de se comportarem como bebês, querendo que outros limpem a sua sujeira, querendo que outros sejam a sua fonte de alimento, querendo ver na vida de outros o seu sustento espiritual, a purificação de suas vidas. Não, vocês precisam crescer e assumir a responsabilidade pelas suas próprias orações, pela sua própria dedicação ao conhecimento, ao aprendizado e também a transmissão desse conhecimento para os outros. O ciclo de fé, ele precisa se completar. Ele precisa se completar. Ah, eu ainda não entendi, mas 30 anos e ainda não entendeu? Como conseguiu essa proeza? Como é possível tamanha proeza? Tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Por quê? Não houve uma dedicação verdadeira, não houve uma dedicação plena da parte de muitos. Esse delegar para outros a responsabilidade nas questões espirituais é, em parte, um dos grandes problemas que as igrejas enfrentaram e enfrentam. Não, mas o Supremo Sacerdote emitiu uma nota. Ah, que bom que ele se manifestou, mas eu sou obrigado a concordar. Ah, os representantes do concílio, do conselho, da diretoria, mas e por quê? Eu sou obrigado a aceitar a decisão de outros no que diz respeito a assuntos que devem governar a minha vida, a minha fé, a minha perspectiva. Eu faço parte do processo. Eu faço parte do processo. Então, a decisão em relação a viver em fé, na fé, ela passa por mim. Eu não posso delegar a outro. Não dou a ninguém o direito de decidir por mim, porque é errado. Ah, nós vamos essa semana, ah, esse mês, ah, não sei o quê. Eu tenho meu compromisso com o estudo da palavra de Deus, eu tenho meu programa de oração, eu tenho meu programa de leitura de material teológico, material doutrinário, material de aconselhamento, material de história da igreja, material de filosofia. Eu tenho um programa elaborado. Não posso permitir que ninguém, a menos que eu esteja fazendo um curso, aí quando você vai fazer um curso, um estudo mais de forma intensa, você necessita de um tutor, de um orientador, então você submete a um programa criado por outros, porque você não tem condições, senão você não precisaria se matricular num curso, numa faculdade, uma outra coisa dessa maneira. Você está aprendendo o que você entende que é preciso, é importante, é necessário, e você depende do conhecimento que outros adquiriram mais intensamente, mais profundamente. Agora, no que diz respeito ao viver a fé, ao exercitar a vida pela fé, a responsabilidade é totalmente pessoal. A responsabilidade é totalmente do indivíduo. Porque se você delegar para outros, você corre o risco de nunca aprender absolutamente nada daquilo que você precisa.
Você também passou por várias igrejas, várias instituições, denominações. Ah, nós precisamos dedicar mais tempo. E nunca dedicou um minuto sequer àquele ensinamento. Ah, nós precisamos falar mais do. E nunca falou. Nunca. É só para dar uma satisfação para alguém que reclamou, que perguntou. Ah, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do livro da Revelação. E nunca, 50 anos lá, o que nunca falhou é a sacolinha para recolher o dinheiro. Agora, o ensinamento, a doutrina, mas não é culpa minha. É sim, é sim. Porque todos temos acesso à fonte de riqueza espiritual que é a palavra de Deus. Todo cristão minimamente exercitado na fé tem condições de estudar, de meditar e de refletir. E há uma série de mecanismos que garantem o erro, os absurdos. E hoje, então, com as mídias, se bem que de graça quase nada, né? Material de qualidade é sempre pago. Mas hoje, pelas mídias, você tem acesso a muita informação, a muito conhecimento, a muita referência, pelo menos. Obras de referência que podem te ajudar em determinado. Aqui o apóstolo é uma autoridade apostólica. Nós não sabemos quem, mas era alguém que foi reconhecido, o texto foi reconhecido, a beleza do texto, a maneira como apresenta Cristo, o pensamento judaico, a religiosidade judaica, Cristo como superior à instituição do sacerdócio, Cristo infinitamente superior ao sumo sacerdócio, que sendo filho de Deus fez-se homem, viveu aqui do nosso lado, viveu a realidade da vida humana, as dificuldades que o pecado, que Satanás inflige às nossas vidas. Por isso ele é capaz de interceder, porque Jesus Cristo sabe o que nós passamos, o que nós sofremos, e ele aprendeu o que é sofrer. E ele aprendeu o que é sofrimento. Ele aprendeu o que é dor, ele aprendeu o que é abandono, aprendeu o que é privação. Nosso Senhor não é insensível a nenhuma das nossas necessidades humanas. Então, o escritor considera fundamental, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. O escritor, o apóstolo, ele é incisivo. É necessário, é fundamental, é importante que abandonemos a comodidade. Só culpar o outro, só responsabilizar a igreja, só responsabilizar o pastor, só responsabilizar a instituição, culpa o outro, o opositor, o governo, ou isso ou aquilo, mas no que diz respeito às coisas de Deus, a responsabilidade sobressai, cai sobre todos nós. Nós somos pessoal e individualmente responsáveis diante de Deus pela nossa maturidade espiritual, pela formação da nossa mente cristã, da nossa intelectualidade, da nossa capacidade física e mental voltadas para a verdade e para a palavra de Deus. Porque o povo é manipulado, porque o povo é tão facilmente manipulado, jogado para lá, para cá, segundo a vontade daquele que se apresenta como representante divinamente constituído para esta ou aquela atividade. Porque o povo, pela falta de exercício nas verdades espirituais, tem perdido o discernimento, tem sido manipulado com muita facilidade. Tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Essa capacidade é dada para os adultos, para as pessoas que atingiram alguma maturidade. Eu não estou falando de questionar ou de duvidar.
Eu estou falando da capacidade de discernir. Se há um dom chamado dom de discernimento, mas o discernimento é um dom humano, é um dom natural. A dinâmica espiritual, o exercício espiritual, a vida espiritual, ela estimula, fortalece, aprimora, desenvolve. As pessoas são capazes, algumas são, de discernir espíritos imundos, né, de discernirem a presença do verdadeiro e santo Espírito de Deus. E em muitos lugares há pessoas que se apresentam assim. Não estou questionando a verdade disso. Mas a imaturidade de alguns tem permitido com que os exploradores se deem o direito de satanizar determinadas pessoas, indivíduos, grupos, comportamentos e convicções. Discernir o espírito do mundo, discernir o espírito dos nossos dias, o espírito da nossa época, é importante e é fundamental. Satanizar a vida do outro, satanizar a cultura, a fé, a esperança do outro, é permitir-se ser manipulado. É permitir-se ser manipulado. É permitir-se ser usado por aqueles que nenhum compromisso têm com o Todo-Poderoso e Soberano Senhor. Ah, é do diabo. Tem muita coisa que nós desfrutamos hoje em dia que no passado próximo era considerado do diabo, porque os tais líderes não tinham acesso. Então, se eles não tinham acesso, se eles não tinham como possuir, ninguém também podia. Ninguém também podia. Tudo era do diabo. A diversão, o lazer, a recreação. Né? Para que isso é do diabo? Para que isso? Agora que podem, agora que houve um crescimento, os recursos se avolumaram, fica de boquinha fechada. Agora não é mais do diabo, é deles. Então, para escapar dos oportunistas, para sobreviver aos enganadores, para não dar de mão com os inimigos da fé, nós precisamos exercitar. Um dos fundamentos é reconhecer que Jesus Cristo é superior em tudo a toda e qualquer apresentação, projeto ou proposta de espiritualidade ou religiosidade humana. Jesus Cristo é superior em absolutamente tudo. E como padrão de religiosidade, de fé, estabelecido, sacerdócio estabelecido por Deus, na aliança mosaica, sacerdócio estabelecido por Deus, a figura do sumo sacerdote, que intercedia diante de Deus por si mesmo e por toda a nação, por todo o povo. Olha a figura bela e importante. Uma vez por ano ele entrava no santuário para pedir perdão, para receber perdão pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo judeu. Hebreus apresenta Jesus Cristo como superior. Olha o que diz. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Está falando do sumo sacerdócio. E por esse motivo deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. O sumo sacerdote dos judeus, eles não têm mais, né? Ainda que sejam capazes de reconhecer algum descendente da linhagem de Arão pelos métodos de busca genética, o judaísmo do templo foi rompido, cessou. Então a figura do sumo sacerdote desapareceu, porque não há sacrifícios a serem apresentados, não há ofertas, não há o que ser apresentado. Eles aprenderam, por conta dessa perda, a
apresentar as orações, a apresentar os jejuns, a apresentar a vida em obediência. Eles aprenderam a apresentar a vida como dom, como oferta, como sacrifício. Eles aprenderam isso no judaísmo, né? O judaísmo que se manteve vivo através da instituição sinagoga, a mesma instituição que manteve o judaísmo vivo enquanto eles estavam na dispersão no mundo afora, desde o cativeiro babilônico. Isso eles aprenderam e aprenderam de uma forma muito bonita, muito bela, muito intensa, mas o fato é que eles estão sem sumos sacerdotes. Nós não. Nós temos um sumo sacerdote. Aí continua aqui descrevendo o escritor. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. O sumo sacerdócio não é para quem quer. Assim como também o apostolado não é para quem quer, é para aqueles que foram chamados pelo nosso Senhor Jesus. O sumo sacerdócio, a pessoa precisaria ser da linhagem correta, né? Aquela família, aquela linhagem, aqueles descendentes tinham direito ao sacerdote e entre os sacerdotes, as principais famílias concorriam ao sumo sacerdócio. Desde o início passou a ter uma ingerência política, né? Nas famílias que tinham direito, aí o rei escolhe e por aí vai. A política sempre acaba participando de alguma maneira da religião e a religião também de alguma maneira participa da política. Porque o sumo sacerdote trabalhava mesmo uma vez por ano, né? O ofício dele é uma vez por ano, então estava ali perto do rei conversando, né? Tomando chá, não sei. Tinha os seus afazeres no que diz respeito à administração do templo, à administração da, das práticas religiosas do templo, mas o ofício de sumo sacerdote era limitado a um único evento por ano, um único evento por ano. Né? Desse modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Se alguém estivesse questionando a apresentação de Jesus Cristo como sumo sacerdote, aqui é uma inversão absoluta de, de ordem, de regramento, dizendo que Jesus Cristo não só podia ser sumo sacerdote, como foi instituído por Deus. Aí quem era contrário, mas ele não é descendente de Arão. Mas é segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, o rei e sumo sacerdote, o rei e sacerdote. É segundo uma ordem espiritual, é segundo uma ordem estabelecida pelo próprio Deus desde o pecado que afastou a humanidade do paraíso e da comunhão plena com Deus. Sacerdotes foram estabelecidos representando suas famílias. E posteriormente os reinos, né, os grupamentos humanos. E o sumo sacerdote dos judeus, segundo o intérprete aqui, tinha a bela missão de representar não só os judeus, como também toda a humanidade. Se bem que os judeus entendiam que o ofício estava limitado exclusivamente a eles. Não é incomum que a imaturidade, né, invada as mentes das pessoas, porque é conveniente alguém achar que tem o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, voltado única e exclusivamente para as suas necessidades e ambições pessoais. É coisa de criança. É um raciocínio, se não infantil, é um raciocínio muito moleque. Eu imaginar que o Todo-Poderoso, Criador do universo, está preocupado única e exclusivamente comigo. Ou que o agir de Deus e o mover de Deus tem um propósito único e exclusivamente de abençoar a minha vida e a minha família. Alguns cristãos, como alguns judeus, não todos os cristãos, não todos os judeus,
não de todas as épocas, mas alguns, em algumas épocas, ou em quase todas as épocas, tem essa visão de Deus, tem essa visão de Cristo, como você vê lá nos parentes lá de Abraão, né? Quando Jacó esteve lá com o tio, os deuses domésticos, os deuses familiares, né? Uma das esposas sequestrou os deuses de Labão, uma das filhas sequestrou lá os deuses domésticos do pai, de Labão, que deveria, deveria representar ali a posição dele como que um sacerdote do lar, da família, ou entre os irmãos, entre os parentes, algum tipo, alguma espécie de liderança que lhe estaria ao encargo. Mas o fato é que ele adorava aqueles deuses domésticos, aqueles deuses que ele considerava importantes e verdadeiros. Alguns têm essa visão de Deus e alguns têm essa visão de Cristo, não no sentido de cultuar ou de adorar ali coisinhas ou representações de coisas. Não estou falando disso. No sentido de permitir criar uma expectativa mental equivocada e contrária à palavra de Deus, de que Deus é meu, de que esse Cristo é meu, de que esse morrer é por mim, de que esse ressuscitar é por mim única e exclusivamente. Sobre os outros, não sei, não sei não. Eu sei de mim. É claro que nós somos responsáveis pelo nosso próprio viver. Agora, quando a expectativa, a manifestação se torna contrária à palavra de Deus, reflete meninice, infantilidade. Porque o Deus que amou a sua criação, o Deus que amou a humanidade, mas há discussões, mas teólogo é igual político, vão discutir até, olha, capaz de estar discutindo até na eternidade, ainda pode ter algum embate lá, mas eu não entendo dessa maneira. É uma questão de conveniência também. Né? Às vezes é uma maneira só de marcar posição, de querer ser diferente, se eu admitir que o outro está certo neste ponto, vou perder o rebanho, porque vão achar que é a mesma coisa. É o mesmo Deus, não é o mesmo Deus? É o mesmo Cristo, não é o mesmo Cristo? É a mesma palavra, não é a mesma palavra? Se nós crescermos espiritualmente, nós vamos nos separar? Se nós buscarmos atingir a maturidade em Cristo, nós seremos separados uns dos outros? É claro que não. Estaremos mais próximos do que nunca estivemos. Mas é conveniente para alguns, é interessante para alguns, que o cristão não cresça, não amadureça, não enxergue além. Porque pode não ser bom para os negócios, pode não ser bom para os interesses pessoais, pode não ser bom para as expectativas destes ou daqueles indivíduos. O escritor de Hebreus não é o único, não é o primeiro, não é o primeiro ao reclamar. O apóstolo não é o primeiro a reclamar que não podia avançar no ensinamento, que não podia avançar na compreensão da doutrina, da verdade, por falta de maturidade da igreja. Quando nós pegamos aqui o nosso irmão Judas, ou Judá, é que Judas ficou uma palavra feia, né? Judas, no meio cristão, é uma palavra feia, mas podia ser só Judá, né? Como é que é uma transliteração do nome? Era um nome muito comum. Judá, Judá, né? Nós temos aí cristão no mundo todo, né, com nome de apóstolos, de evangelistas, de pais da igreja, né? Judá tem pouco, né? Porque a tradução, a transliteração, né, dos nomes para o grego, para nós ficou aqui como a do Judas. Mas Judas, carta de Judas? Mas Judas não era, não havia um só Judá. O escritor
dessa carta aqui, a toda a igreja, ele diz: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Eu queria falar muito mais, é o que diz aqui o escritor. Mas eu entendo que a igreja precisa batalhar mais, que o povo precisa amadurecer mais, o povo precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus, da verdade de Deus. Aqui ele traz os culpados à tona. Aos hebreus, ele culpa a igreja. Ele culpa a comunhão da fé. Ele culpa os fiéis. Os judeus são tidos como um povo intelectual, voltado ao conhecimento, né? E ele culpa. Se está tendo dificuldade é porque vocês se acomodaram. O outro irmão aqui, ele fala: porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em nossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. E negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Já quando nós vimos as cartas de Apocalipse, foi uma apresentação, não foi um estudo profundo, foi só uma leitura superficial, né? E a apresentação pontual de algumas convicções, de algumas certezas, né? Que fazem parte da nossa vida, do nosso pensamento, e assim permaneceremos, fruto do estudo, fruto da vivência, fruto do que vemos, observamos e sabemos que o que dá certo e sabemos muito mais facilmente o que dá errado, né? Por isso temos a confiança em Deus, a liberdade para marcarmos posição em determinados pontos, porque sabemos que esses são justamente os pontos utilizados para manipular as pessoas, Aqui Judas, ele não se controla, ele fala a verdade. Se infiltraram na nossa congregação pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, que viram uma chance de negócio, que viram uma chance de se darem bem. Quando falamos de Apocalipse, você vê parte da igreja, parte da liderança, tanto o povo quanto o púlpito, preocupado em estabelecer um relacionamento não respeitoso, mas assim uma comunhão com práticas que eram inaceitáveis à igreja, e ainda são inaceitáveis para a igreja, ainda são nada condizentes com a fé cristã. Quanto o mundo assim o viva, não é responsabilidade da igreja criar um regramento para a vida de todos. A responsabilidade da igreja é criar a liberdade necessária para que o cristão viva e expresse a sua fé, a sua vida e comunique a verdade do evangelho. Se essa verdade que invade mais e mais vidas resultará em leis melhores, em sociedades melhores, é o que todos aguardamos para ver. É o que todos gostaríamos de ver. A propaganda não nos interessa. Dizer que algum país que tem 3 milhões de habitantes ou um pouco mais é um exemplo de democracia cristã, dá licença. Me desculpa. É um paraíso de liberdade. Para com isso. Para com isso. Nós estamos aqui no país chamado Brasil, 200 milhões de habitantes, 50 milhões na miséria absoluta. E uns outros 50 lutando, como sempre, para não cair nela. Essa tem sido a verdade do Brasil desde que ele é chamado de Brasil. Né? Dizer que agora os evangélicos já são 30%, quase 40%, e daqui a pouco vai igualar, ultrapassar os católicos, é a mesma coisa que dizer que o cristianismo continua sendo a imensa maioria numérica da população brasileira e ainda assim continuamos na mesma
triste e desprezível situação. Como que se mudar a marca, a placa, alguns ritos ou símbolos, fosse a maneira de convencer a quem quer que seja de que este que agora se apresenta como tal é o representante legítimo da verdade, da vontade, como manifesta, como expressa na palavra de Deus. É fácil se deixar ser enganado, é fácil. É muito conveniente. É muito conveniente. É muito conveniente. Ah, deixa o cara lá falar. Se der certo, vai ser bom para todo mundo. Se der errado, fazer o quê? Cada um vive a sua vida. Muito bom, parabéns. Parabéns. Parabéns, meu irmão. Testemunho poderoso. Testemunho poderoso e conveniente, né? Quando foi que a igreja cristã se tornou uma igreja de conveniência? Quando? Quando? Quando ela usurpa uma posição que é da instituição da sociedade, que é da regulamentação das atividades humanas. Quando a igreja se apresenta como representante político-partidária. Ah, mas é o representante da... Não, é o representante da instituição. É o representante da instituição, não é seu representante, irmão. Não foi o seu filho que foi eleito deputado. Aliás, quando você quis se candidatar a vereador, até, né, caras, coisa feia, está tentando boicotar a obra de Deus. Só alguns eleitos e predestinados num grupinho ali que podem ser apresentados. Porque a verdade é que o Brasil não tem uma organização político-partidária cristã, partidos políticos, cristão, com o objetivo de apresentar a relevância da fé cristã, defender o direito de ser cristão, apresentar as coisas boas e reconhecer as coisas más que o cristianismo, né, em nome de Deus, todo mundo tem feito na nossa sociedade. Não tem. Tem um infiltramento, né, uma infiltração de indivíduos em diversas agremiações que depois dizem se unir para defender quem? Estão defendendo quem? Defendendo os próprios interesses. Não, estão defendendo a igreja. Não, tá claro que é a igreja dele. Não vamos apoiar este governo, porque esse governo vai respeitar a igreja. Esse governo vai respeitar o silêncio hipócrita do Estado com relação à verdade que todo mundo quer saber. Ô, meu irmão, de onde veio? Como é que um pregador do evangelho tem um bilhão aí? Como é que é possível? Não, prosperar é correto, é claro que é. Está trabalhando, tem direito a prosperar. Mas o cara tem 1 bilhão. Só ele. Não, não interessa a ninguém. Interessa sim, como é que chegou? Por que o governo não. Você recebe uns trocadinhos aí de uma ação entre amigos, já vai ser chamado aí para. Como é que esse dinheiro aqui está na sua conta? Todo mundo de olho fiscalizando. Esses homens não. Por quê? Porque é o de sempre. Nós apoiamos esse para que esse. O Estado também tem obrigações de defender o seu povo, os seus cidadãos, em relação ao ambiente nocivo aos aproveitadores que se infiltram em todos os lugares. Em todos. Ah, não adianta ser evangélico para falar, porque o bispo, o padre ou isso, mas e o pastor, o diácono, o presbítero, tá? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. A carnalidade humana é a mesma. A pecaminosidade humana, a ganância, a arrogância, a pretensão é a mesma, não é um humano diferente. Partilhamos da mesma humanidade. Se nós não nos vigiamos e não permitimos que outros nos vigiem, todos podem cair. Então não é uma luta, não há nenhuma preocupação com liberdade religiosa, não, que nós temos visto aqui. Alguns sim, é claro, mas a maioria quer uma parceria. Eu garanto apoio e você garante que ninguém vai saber o que se passa. Se tem uma coisa
posso considerar que pode ser útil, que pode ser boa, que a Bíblia declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, é esse burburinho, é esse fervor, é essa turbulência, é esse mover as águas. Estava ouvindo aí uma bela ilustração, né? Se você gosta de pesca submarina, procura um lugar adequado, apropriado. E mesmo alguns ambientes marinhos, que muito embora sejam muito bonitos, quando passa alguma embarcação, mesmo que a distância, um motor poderoso lá, as hélices, a água movimenta e a sujeira vem à tona. É só sujeira vindo à tona. E graças a Deus porque sujeira tem vindo à tona. Graças a Deus que a verdade das faces, das caras, dos quereres, do que das igrejas que se apresentam hoje, né? Homens, mulheres, né? Se apresentam como defensores, guardiões. É importante que essas verdades venham à tona. É importante que as prioridades desses indivíduos venham à tona. Nós temos a obrigação diante de Deus de crescermos, de chegar um momento que, não, eu não preciso ser conduzido pela mão, eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. Eu sou capaz de tomar as minhas próprias decisões com relação à sociedade em que eu vivo. Porque quando eu voto num vereador, ou num prefeito, ou num deputado, eu não posso ter a arrogância de pensar na minha fé, de pensar só na minha fé, na minha família, na minha religião. O meu compromisso com Deus é pensar pelo bem de todos. É pensar no que pode ser melhor para todos. Um ambiente de terrorismo fantasiado, de cristianismo, o mundo já viveu isso. O cristianismo é uma religião em baixa na Europa porque o europeu sofreu 2 guerras, milhões de mortes. E os que sobreviveram se revoltaram com o silêncio, ou com o comprometimento, ou com a falta de compromisso das igrejas cristãs na Europa. Porque se calaram. Não, mas combatendo o comunismo. Já em 1930, esse já era um bordão. Não, a ameaça comunista. Mas tá matando gente, não, tá eliminando, como tá matando judeus, não. Não são os nós, deixa matar. Até que invadiu tudo. Meu Deus, livrai-nos do mal. Nós não podemos esperar que o mal bata a nossa porta para falarmos, Pai, livra-nos do mal. Senhor, livra aquele que está caindo nas garras do mal. É essa a oposição. Uma igreja que só pensa em si, uma representatividade que só pensa em isenção, em lucro, em estrelismo, em criar uma dinastia. Meu Deus, depois culpa o, o sacerdócio católico de nepotismo. E faz a mesma coisa, né? Por isso que não adianta. Não adianta só culpar, só acusar. O que eu falo está escrito aqui no livro dos Provérbios, Provérbios do rei Lemuel, os conselhos, porque nós acreditamos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Olha o que diz aqui: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender, ser o protetor dos direitos de todos os desamparados. Quando a igreja evangélica começar a ser atacada com violência e força, questionada e confrontada, será por isso. Será por isso. Por ter calado a boca. Por ter calado a boca. Quando espancaram sacerdotes do candomblé, da Umbanda. Quando invadiram lugares sagrados para eles, ficaram de boca fechada. Quando assassinaram
quando destruíram, quando demonizaram, a igreja ficou de boquinha fechada. Porque a igreja aceitou a mentira de Satanás, a mentira do preguiçoso, a mentira do vagabundo espiritual, a mentira do sequestrador, do ladrão de almas, do comerciante de almas, a mentira de que é possível satanizar todo um grupo, uma raça, toda uma etnia, dezenas de etnias, centenas de etnias, pela cor da pele ou pela prática religiosa. Muito conveniente calar a boca, dizer que é porque adoram demônios, é muito conveniente que morram de fome, é isso? E quando a fome bater a sua porta? E quando o opressor chutar a porta da sua igreja? Quando a sua arrecadação for tomada? Quando as suas pequenas verdades forem confrontadas? Quando o seu ofício for zombado, avacalhado, execrado publicamente, quem é que vai te defender? Quem é que vai te defender, meu irmão? Quem é que vai te defender? Por isso nós precisamos aprender a crescer. Delegar responsabilidades, atribuir responsabilidades, reconhecer o livre agir do Espírito de Deus na vida de homens e mulheres da fé, de fé em Deus, em Cristo Jesus, que foram por ele levantados para a edificação do corpo? Sim, isso nós devemos. Mas para exercermos esse direito, para que esse reconhecimento de que é o livre agir do Espírito Santo na vida deste ou daquele homem, nós não podemos mais viver como crianças. Eu não dou a ninguém o direito de se apresentar como evangélico, como cristão, em meu nome. Nem como pentecostal, nada disso. Pentecostal tá mais embaixo do que tudo ainda. Porque aceitaram as conveniências das manipulações. Eu nunca atribuí, nunca dei. Mas os evangélicos, então você me apresenta quem são, porque eu desconheço esse pensamento. Eu desconheço essa verdade, eu desconheço essa doutrina. Em quase 30 anos eu não reconheço isso como verdade fundamentada e pautada na palavra de Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos orienta a procurarmos viver em paz, a sermos os conciliadores, os reconciliadores. O cristão deve ser aquele que reconcilia. O cristão deve ser aquele que traz aos irmãos a oportunidade de se unirem, de se reunirem, de estarem juntos de novo. O cristão pacifica. O cristão não é um terrorista espiritual, um guerrilheiro político, ideológico. O fanatismo ele só ocorre quando as pessoas começam a cultuar a ignorância, quando se permitem dominar pela arrogância, pelo ódio e pela presunção. A falta de maturidade, a falta de conhecimento, o descaso para com a necessidade de autoaperfeiçoamento, autoaprimoramento, de uma busca constante da presença de Deus, o debruçar-se diante de Deus, buscando perdão, transmitindo a Ele a nossa necessidade do poder dele para vivermos uma vida de perdão, de amor e de paz, cada um consigo mesmo e com os seus próximos. O meditar, o estudar, o aprender. É esse abandono, é essa negligência que possibilita a manipulação da fé. E é esse abandono, essa preguiça, essa acomodação que impossibilita de reconhecermos o mover de Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus para a nossa nação, para o nosso povo, para os nossos povos aqui, para os povos brasileiros, porque não é um só Brasil, né? Nós temos
várias realidades. A maioria delas é de sofrimento e dor, mas nós temos dezenas de realidades neste país aqui. Como temos dezenas, centenas de realidades da fé em Cristo Jesus, na igreja, no corpo de Cristo. Mas nada disso é desculpa para acomodação. Nada disso deve servir de pretexto para a alienação, muito pelo contrário. Sabendo que, vivendo em comunhão com o Senhor, vivendo na dedicação, vivendo no aprender das coisas de Deus, sendo conduzidos à maturidade, a espiritualidade que nós apresentamos nesse corte e esse viés aqui, essa busca, essa dedicação por uma espiritualidade integral que envolve todo o indivíduo no ambiente no qual ele está inserido, o indivíduo que aceita a realidade eterna e não foge dos desafios do dia a dia, da realidade presente, procura vivenciar e superar os obstáculos, as dificuldades da vida, vivendo de acordo com a palavra de Deus, aguardando confiantemente na promessa de Deus. Eu fiz essa apresentação, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, porque eu acho importante nós marcarmos posição em relação à fé. Posição em relação à fé, à sociedade, às nossas culturas, às nossas realidades, às nossas diversidades. O cristão não pode, de maneira nenhuma, aceitar a mentalidade do colonizador europeu que imitou o Império Romano, que invadia, se associava, matava e aos sobreviventes dava a oportunidade de viverem de acordo com o que eles determinavam. Esse pensamento abominável precisa ser abandonado. Se existe uma verdade a ser transmitida pela palavra de Deus, uma das muitas verdades é que a força e a violência não são capazes de estabelecer ou de implantar o reino de Deus. Nunca foram. Nunca foram. Não adianta o brasileiro ter, ainda mais o Brasil, ainda mais num país chamado Brasil, a força e a violência, o máximo que a força e a violência podem conseguir implantar numa sociedade é a hipocrisia. É a hipocrisia, é a falsidade, é a mentira, né? É o adotar de determinados práticas, condutas ou só vocabulário mesmo, né? Só um jeitão de falar para satisfazer a maioria, para estar de bem com o poder. A hipocrisia, nós já estamos cheios. De falsidade e mentira, todos nós estamos cheios. Precisamos aprender a sermos cheios, a vivermos cheios do Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te proteja, te traga a paz. Querendo Ele, retornaremos, continuando os nossos estudos e as nossas reflexões. Boa tarde, Deus te abençoe.